Especialização precoce. Isso todo mundo tá careca de saber, né? Muitos temos falado sobre a respeito do desenvolvimento integral das crianças que engajam na prática uma modalidade esportiva. Igualmente, apontamos que a prática esportiva nesse processo deve visar a socialização, ao gosto pela prática da modalidade e ao desenvolvimento harmonioso do corpo e da mente. Entretanto, ainda observamos que as crianças são submetidas aos processos existentes no esporte de alto rendimento. Enfim, para administrar todos os aspectos, opa, voltamos, está errado aqui. Quanto à questão, podemos observar que, mesmo diante de vasta literatura e entendimento pelos professores técnicos, quanto aos danos causados pela iniciação esportiva precoce, ainda nos deparamos com equipes cujos jogadores jogam como um atleta de alto nível e se comportam como tal perdedores, desrespeitando árbitros e adversários. Os técnicos ficam gritando à beira da quadra, os pais e mães discutem na arquibancada e o jogo ocorre com pouca regra adaptada, ou seja, tirando a altura da cesta para os alunos atletas até 12 anos de idade, tamanho da bola, obrigatoriedade de um jogador, ficar 2/4 fora, masculino, feminino, e quanto ao feminino, as demais regras seguem oficial da modalidade. Ou seja, a prática de adaptação à realidade dos pequenos praticantes está sendo deixada de lado. O basquetebol em si sendo desenvolvido apenas para alto rendimento. Então, isso pode causar não só a evasão, mas a especialização precoce e, possivelmente, futuramente, a evasão devido a esses problemas trazidos pelos pais, pelos técnicos, enfim, por influência externa, trazidos esses problemas antecipadamente para a formação. Isso causa a evasão. Com isso, entende-se que para atuar mediante dessas regras e situações, a criança precisa treinar e desenvolver habilidades e fundamentos específicos do basquetebol precocemente. Assim ocorrerá o treinamento especializado, o qual acontece quando as crianças são introduzidas antes da fase pubertária. Há um processo de treinamento planejado, organizado a longo prazo e se efetiva em um mínimo de 3 sessões semanais, com objetivo gradual aumento do rendimento, além da participação periódica de competições esportivas. Aí, especialização precoce. Você está trazendo mais problema para a participação do que o prazer. Quanto aos prejuízos, o autor cita a formação escolar deficiente, devido à grande exigência de acompanhar com êxito a carreira do esportista. A unilateralização de um desenvolvimento que deveria ser integral, reduzida a participação em atividades, brincadeiras, jogos, é outra causa da especialização precoce. DeRose Jr., 2009, corrobora, apontando problemas de ordem física e psicológica. Os problemas físicos podem ser representados pelo aparecimento de lesões importantes que, a médio ou longo prazo, poderão afetar o desenvolvimento dos atletas, levando-os, inclusive, ao abandono precoce das atividades. Já os problemas psicológicos estão relacionados aos níveis de motivação, ao estresse gerado pela competição, à ansiedade, aos níveis de expectativa
e as pressões decorrentes da necessidade de ter um desempenho adequado e vencer. Então tá aí, né? A parte destacada por DeRose é a parte física e psicológica. Danos para o resto da sua vida, uma vez que, dependendo do tipo de lesão, que vai se agravando durante a participação esportiva até você desistir ou chegar num patamar onde você não participa mais de um evento de alto nível, de alto rendimento, ou até a parte psicológica. Ela é caracterizada principalmente aquela parte de não saber perder. Ou quando se está perdendo, começa-se a agredir o adversário, desnecessariamente. Mas acontece. Diante do exposto, esperamos que você possa formatar seus projetos e treinamentos para crianças, considerando os métodos, as características pessoais e a faixa etária de cada participante. O seu trabalho pode vir a ser um diferencial para mudar a realidade. Realmente, o principal mentor de tudo isso somos nós. Cabe a você planejar, organizar, sistematizar os seus treinamentos, o desenvolvimento das suas aulas ou projetos, coerentemente de acordo com os seus clientes, os seus participantes, montando-se assim, caracterizando-se assim um objetivo realista que faça a diferença no mercado de trabalho ou preparando-se as crianças, os jovens, ou até se o envolvimento for com adultos, formando um bom cidadão. Quem molda é você. Voltou de novo, né? Ao se referir aos processos de iniciação, é equivocado utilizar o termo iniciação precoce para apontar os malefícios físicos e emocionais advindos da especialização precoce, pois o esporte, quando iniciado precocemente e dentro do respeito aos estágios de desenvolvimento do praticante, traz benefícios à saúde física e mental. Já a especialização precoce não é benéfica, pois conduz a crianças às especificidades do esporte de alto nível, em busca do talento esportivo e da realização pessoal. Então tá lá, a especialização precoce, ela é tratada de maneira diferenciada quando traz benefícios ou malefícios. Benefícios: você incentivou, você respeitou a faixa etária e o desenvolvimento do seu cliente, do seu jogador, do seu aluno. Assim, ela nos traz benefícios. Porém, se desrespeitar a fase de desenvolvimento, ela vai causar malefícios. Essa separação é o mais importante. É a visualização mais importante do conteúdo, uma vez que ela trata diretamente no futuro esportista. Interação nos processos de iniciação. É importante que você, como profissional, tenha um pleno desenvolvimento sobre a modalidade para atuar com qualidade, eficiência, profissionalismo, equilíbrio emocional e paixão junto aos seus alunos. O processo de interação e comunicação, de acordo com Samuelsky, é um facilitador no processo de ensino-aprendizagem, mas, para tanto, é preciso que o profissional tenha conhecimentos suficientes quanto aos aspectos físicos, motores e psicológicos. O professor, por meio de suas ações de interação com os alunos, desencadeia diferentes reações emocionais neles, as quais podem ser positivas ou negativas, e até mesmo influenciar suas atitudes momentâneas.
Samuski 2007. Já a comunicação, segundo o autor, pode ser verbal ou não verbal. Isso implica que, além das palavras, qualquer gesto seu pode ser interpretado de uma maneira, de uma forma pelos seus alunos. Portanto, deve-se ter cuidado com esse tipo de manifestação, pois ela revela uma forma fidedigna as intenções e o estado afetivo das pessoas, pois não são difíceis de controlar conscientemente. Então, inter-relação nos processos de iniciação é como você é visto pelos seus alunos ou pelos pais dos alunos. Primeiro, interação. Você vai interagir com o seu público, seja ele seu cliente, seu aluno, seu filho, durante uma situação de jogo, durante o treinamento. Quando você se demonstra ser uma pessoa muito explosiva, consequentemente, por visualização ou por comunicação, o seu aluno, o seu atleta, também será como você. Ele vai se espelhar na maneira em que você vai conduzir os trabalhos, na maneira que você se comporta durante um jogo, durante uma partida. A sua expressão será reproduzida nos participantes. É claro, se você se mantém com uma postura no treino e na hora do jogo você se comporta diferente, as crianças, o seu cliente, o seu público, o participante da modalidade em si, também vai se comportar da mesma maneira. É uma consequência natural. Igualmente, não podemos deixar de mencionar a interação no esporte de alto rendimento, pois a comunicação entre técnico e atleta é fundamental, não só para a motivação, mas também para elevar a autoconfiança. É normal o atleta não atuar bem em todos os jogos, ou em momentos do jogo. E são nesses momentos que o papel do técnico é fundamental, pois ele pode gritar, substituir o atleta no primeiro erro e não voltar mais para aquele jogo, ou chamar de lado, conversar, orientar, dar uma palavra de apoio e mais uma oportunidade do atleta voltar para o jogo e melhorar a sua performance. É uma situação comum, porém, uma situação real do jogo. Porém, acontece que o rendimento de alguns atletas melhoram ou não quando você se expressa mais efetivamente, quando você grita. Às vezes o próprio atleta, ele volta a desenvolver um bom jogo apenas com uma conversa, não com um grito. Um grito às vezes o assusta, uma vez que essa situação durante uma partida não aconteceu da mesma forma no treino. Um técnico que no treino ele conversa, ele chama no canto, ele orienta, na hora do jogo, se ele passar a gritar, esse tipo de pressão pode influenciar de modo negativo no esportista. Eu já visualizei situações em que técnicos conversavam no treino e na hora do jogo gritava, ofendia, chacoalhava os atletas. E isso em categorias de base. O que aconteceu? As crianças não desenvolviam, a sua participação durante o jogo ficava frustrada. Elas não jogavam bem, não rendiam. Porém, já visualizei o oposto, de técnicos que já gritavam nos treinos, que já eram mais expressivos, uma expressão mais forte, vamos dizer assim, e durante o jogo, começava-se o jogo conversando, e a conversa não rendia. Enquanto tinham atletas que, enquanto não eram estimulados através de gritos ou de expressões mais fortes, não rendiam uma partida.
Então, cada atleta, ele possui uma característica, ele possui uma maneira de você estimulá-lo à melhor participação do jogo. Quando eu fui técnico, isso algum tempo atrás, aconteceu de atletas que treinavam comigo, durante a partida, se eu fosse muito expressivo, elas não rendiam. Se eu conversasse, também não rendiam. Elas sentiam-se afetadas pela pressão do jogo. Então, não tinha condições, eu tinha que substituir e só voltava a jogar em outra partida. Porque, mediante aquela situação de jogo, não rendeu. Nem conversar e nem gritar. Mas, tudo era feito na partida de acordo com o que treinávamos. Para que essa situação não se tornasse diferente e eles não sentissem a pressão. Então, tudo vai sempre pelo que você faz nos treinos. Se no treino você se comporta como uma pessoa calma, de conversa, de orientação pessoal, se na hora de uma partida, de um campeonato, você se comportar de maneira diferente, isso vai afetar diretamente o seu jogador, ele vai representar o que você está fazendo naquela hora. Isso comumente a gente percebe durante jogos de futebol, que são televisionados, que a gente acompanha até sem querer às vezes. Um técnico que grita demais, que xinga a arbitragem, o que o atleta dele reproduz? A mesma situação. Se ele é um técnico que reclama de tudo, os jogadores dele reclamarão de tudo. É uma consequência. Às vezes, é claro, até é uma alternativa utilizada para o técnico influenciar o jogo. Mas às vezes não, às vezes é uma inconsequência mesmo. Acontece porque o técnico não assimila a realidade ou não aceita a culpa de uma situação de jogo. Acredito que muitos de vocês já tenham vivenciado isso, assistindo ou até em um jogo, às vezes numa prática esportiva com um intuito de lazer, acontece aquelas discussões mais calorosas durante o jogo, em que às vezes nós mesmos nos deparamos com essa situação de agressividade, de excesso de vontade de ganhar algo que não tem nenhum valor em si tão expressivo. Você se vira para o participante, para o seu amigo, naquela situação você se depara, você vira para a pessoa e fala: ei, nós temos objetivos diferentes dentro do jogo. É uma situação cotidiana, mas que é representada lá atrás, quando você for técnico, professor. Motivação, personalidade, liderança e formação esportiva. Quanto à motivação, Gouveia, Presoto e Machado pontuam que é um fator mais importante para o atleta conseguir superar e desempenhar um papel dentro da equipe ou individualmente. Na formação esportiva, ela é fundamental para se obter bons resultados no processo ensino-aprendizagem. Lógico, é muito mais interessante aquele que te motiva do que o que te cobra. É muito mais prazeroso você receber elogios e continuar o desenvolvimento do ensino-aprendizagem do que apenas você ser exigido, cobrado, pressionado. A forma de motivar tem tudo em comum com a forma como o ensino do esporte será ensinado para as crianças, visto que os seus princípios se baseiam em torno dos processos de ensino-aprendizagem. Será realizado, existe todo um processo pedagógico que contempla etapa por etapa, sempre prestigiando o respeito aos componentes sociais, econômicos, emocionais, físicos
e cognitivos. Determinar exigências e dificuldades adequadas, explicar as metas de aprendizagem e os sentidos das tarefas, desenvolver a autorresponsabilidade dos alunos, elogiar os alunos nas tarefas bem executadas, variar as tarefas e as situações de aprendizagem e evitar exercícios monótonos e repetitivos. Exercícios novos, inesperados e criativos também pode aumentar o interesse e a motivação. Óbvio, né? É muito mais prazeroso quando sempre se apresentam novidades, mas a gente não pode deixar de lado que algumas coisas acontecem naturalmente. É sempre mais prazeroso uma novidade, uma nova ação, do que a monotonia. Weber e Gold explicam que a visão mais aceita da motivação entre os psicólogos do esporte é aquela entre o indivíduo e a situação, ou seja, a interacional. Contudo, ou seja, a interação, tá? Deixa eu levantar aqui, senão eu não consigo ler. Contudo, os interacionistas afirmam que a motivação não resulta somente de fatores relacionados aos indivíduos, tais como personalidade, necessidade, interesses e objetivos, nem somente a fatores situacionais, como estilo do técnico ou do professor, ou registro de ganhos e perdas do time. Com isso, os autores esclarecem que a melhor forma de analisar e entender a motivação é analisando como os fatores associados à pessoa e à situação interagem, ou seja, a representação, tudo o que está acontecendo. Nós não devemos apenas focar em um detalhe, mas sim de maneira geral. Ainda sobre a motivação, ela pode ser extrínseca ou intrínseca. As recompensas extrínsecas, como troféu e medalha, têm o seu valor para as crianças e podendo, da sua conduta como profissional, professor ou técnico, ao esclarecer a importância da vitória e da derrota, pode vir a ser o motivo para a motivação, tanto para o seu ganho, como para quem perde, tanto para quem ganhou como para quem perdeu, desculpa. Entretanto, elas não podem sobrepor a motivação intrínseca, pois é esta que conduz a criança à permanência na prática esportiva. Então vamos lá, extrínseca são as partes mais visuais, troféus, medalhas, enfim, participação do campeonato. Por isso que eu sempre gosto, na parte de iniciação, promover festivais, pois o participante, quando criança, ele leva mais em consideração o que ele pode manusear, o que ele pode apalpar, o que ele pode mostrar para os outros, que são troféus, medalhas, certificado, ou seja, ele precisa de algo representativamente visual, enquanto que a motivação intrínseca vem da motivação, como você faz para manter a participação na modalidade que você trabalha. Quando indagados sobre o motivo do engajamento do nosso filho no projeto, as respostas mais repetitivas variam entre aprendizado do basquetebol, a conviver com a necessidade da criança e jovem em realizar atividade física, aprender e conviver com regras e disciplina, e de socializar, fazendo novos amigos. Já em relação às respostas dos filhos, cerca de 30% respondem que foi por causa da exigência dos pais, por morar próximo ao espaço físico onde era realizado o projeto, ou por curiosidade. Ou seja, quais os motivos do seu filho estarem no projeto? Para os pais, que já possuem experiência, óbvio, você vai colocar para o desenvolvimento de uma prática esportiva, ou para que seu filho aprenda a viver em sociedade.
e socializar-se, óbvio. Agora, quando voltado a pergunta para o participante, ele prefere informar que ele só está fazendo porque o pai quis, porque o pai exigiu a sua participação. Mas nós, como profissionais, temos que ter a sensibilidade de que essa é a maneira, essa é a visão da criança. Porém, os outros fatores e até principais fatores já são conhecidos por nós e pela família, pelos pais. Diante desse fato, ilustramos a diferença dos motivos, sempre observando que, em muitos casos, nem sempre o engajamento ocorre devido aos motivos alegados. Por isso, o seu trabalho com os alunos é motivar para a prática, fazendo com que os motivos mudem com o tempo e que os alunos sintam prazer em aprender o basquetebol, independentemente de que se tornem atletas ou não. A forma de motivar esse já foi, né, meu povo? É aqui. Tenho a certeza que os seus alunos aprenderão e levarão valores para a vida adulta, como ética, respeito ao próximo e às diferenças, além da conduta reflexiva e crítica diante de diversas situações do cotidiano. Ou, no caso de se tornarem atletas, com certeza, serão bons companheiros de equipe, preparados tecnicamente para absorver os seus esquemas táticos. Quanto à personalidade, na formação esportiva Samuski, 2002, explica que por desenvolvimento da personalidade deve-se entender o desenvolvimento integral de um indivíduo, ou seja, desenvolvimento motor, cognitivo, motivacional, social e emocional, da infância até a fase adulta. O autor acrescenta que esse desenvolvimento pode ser influenciado num grau elevado por meio de processos de aprendizagem e socialização, que, para tanto, é necessário que ocorra a individualização, que é o processo de amadurecimento da personalidade, da forma autônoma através da autodeterminação. Diante disso, Weinberg e Gold, 2006, explicam que você pode ser mais efetivo no seu papel de professor técnico, quando realmente conhece a pessoa. No caso, os alunos, e como as formas típicas de resposta produz insights das motivações, ações e comportamentos. Os autores definem 2 tipos de abordagem de personalidade. A abordagem traço, personalidade permanente, e a situacional, comportamento determinado pelo ambiente e pela situação, em grande parte. Ou seja, essas abordagens ela vai de como a pessoa já é, que é um traço permanente, e como ela se comporta mediante a situação, o ambiente em que ela está. Então, são 2 fatores diferentes. Para isso, no que tange ao processo de formação esportiva, o nosso trabalho deve ser o de identificar o comportamento de cada aluno frente às mais diversas situações e auxiliá-los no desenvolvimento da personalidade, traço ou permanente. Quanto à liderança, uma pessoa que mantém um bom relacionamento dentro de uma equipe ou de um grupo tem a capacidade de promover relações interpessoais, possui 2 componentes importantes para se tornar um líder. É claro, aquela pessoa que consegue conversar com todos, que respeita as limitações de cada um, que ela geralmente interfere de maneira positiva, naturalmente ela se torna o líder da equipe. Creio que é mais fácil falar de liderança com alunos pertencentes ao processo de formação esportiva, até mesmo porque são novos em formação. Mas é importante que nesse processo
nossa colaboração vise o auxílio da busca pela identidade, da consciência do papel de cada aluno na prática esportiva, sempre promovendo a capacidade de se autoavaliar e identificar os pontos positivos e os pontos negativos dessa participação, para então utilizar esse componente por toda a vida. Moleza, né? Então aqui, agora, nós vamos para a atividade parcial. Alguém tem alguma dúvida do debate até o momento? Alguém tem alguma observação? Alguma experiência a relatar? Tudo certo, professor. Essa é a parcial 2 ou 3 do basquete? Essa é 2, né? É a 2, porém, foi colocado naquela parcial um número 2 na frente. Então, hoje eu tenho que colocar apenas atividade parcial. Se vocês enviarem atividade parcial, basquetebol, já sei que é essa. Beleza. Ou se colocar parcial 3, eu também já sei. O senhor vai postar esses slides aí mais tarde, professor? Ou não? Já está lá. Já está no portal. É o que é atividade 4.1? Isso. Hoje iniciamos a 4.1. Mas já vou fazer um print aqui, vou bater uma foto, porque para colocar lá no grupo. E enviar também para as pessoas que ainda não visualizaram. Se vocês puderem também colocar no grupo da sala dessa disciplina, legal. Deixa eu procurar aqui. Quem quiser bater uma foto, não tem problema. Lembrando que essa atividade terá que ser enviada para mim lá no portal do AVA via mensagem, como sempre fazemos. Aí, legal, Francisco, obrigado. Eu vou postar novamente, porque eu vou acrescentar mais um participante no grupo, que ainda fez matrícula tardia. Vou postar de novo, senão ela não vai ver. Mas muito obrigado. Melhor que vocês, só dinheiro. Falou, professor. Vou refazer a chamada aqui para que ninguém fique para trás. Françoise, Luiz Felipe, Edson, Jonathan, Gabriel Ribeiro, Pablo Douglas,
Renato, Adriano e Thalisson. Lembrando que alguém aí tem alguma disciplina atrasada e pretende fazer sala especial? Se eu ver, colocar ele no grupo aí, para ele ficar assim, você,